Sociologia Enem 2026, para você, meu pequeno gafanhoto, que vai prestar aí o Enem deste ano. Bom, vamos falar sobre Emily Durkheim, fato social e o suicídio. Vá anotando para não esquecer. Qual o objetivo dessa nossa aula hoje? Que ao final desta aula você será capaz de compreender o conceito de fato social. Tudo bem? E identificar suas três características e entender por que Durkheim estudou o suicídio e resolver então as questões do Enem sobre Emily Durkheim neste ano de 2026. Tudo bem? Siga aqui então, vamos lá. Bom, imagine a situação, você acorda cedo para ir para a escola, coloca o uniforme, respeita o sinal de trânsito, faz fila na cantina, cumprimenta o professor e evita falar alto durante a aula. Tudo bem até aqui? Com certeza você faz isso. Agora pense, quem criou todas essas regras? Você escolheu seguir cada uma delas? Acompanha comigo o raciocínio. Bom, provavelmente não, meu querido. Bom, você apenas nasceu em uma sociedade onde essas normas já existiam. É exatamente isso que Durkheim queria explicar. E a pergunta é, quem foi Emile Durkheim? É o que eu vou te entregar agora aqui nesta aula expositiva. Bom, Durkheim foi um sociólogo francês considerado um dos fundadores da sociologia moderna e seu principal objetivo era mostrar que a sociedade influencia, sim, o comportamento das pessoas no seu dia a dia. Bom, para ele, ninguém vive isolado, né? Desde o nascimento, somos educados para seguir regras, costumes e valores. Tudo bem até aqui? Bom, essas regras recebem o nome de fatos sociais. Anotou? Agora a pergunta é, o que é um fato social? Durkheim definiu o fato social, meu querido, como maneiras de agir, pensar e sentir que existem fora do indivíduo e exercem influência sobre ele. Em outras palavras, são normas e comportamentos criados pela sociedade que vai orientar a nossa vida, né, no ambiente social. Exemplos: ir à escola, respeitar a fila, falar português, cumprimentar alguém, usar roupas em locais públicos, parar no sinal vermelho. Você pode até desobedecer essas regras, mas sofrerá algum tipo de consequência. Aquela multa vai chegar em sua casa. Bom, as três características do fato social. Vá anotando para não esquecer. Primeiro, exterioridade. O fato social existe antes de você nascer, né? Um exemplo, a língua portuguesa já existia. Você apenas aprendeu a utilizá-la. Quer uma dica para o Enem? Exterioridade existe fora de você. Anotou? Coercitividade. A sociedade exerce pressão para que as pessoas sejam cumpridas, né? Ou seja, que quem desobedece pode sofrer punições. Exemplo, multa por excesso de velocidade, suspensão na escola, prisão, rejeição social. E qual é a dica para o Enem? Coercitividade. Pressão da sociedade. Tudo bem? Aí vem o terceiro fato, generalidade. O fato social acontece com grande parte da população. Exemplos, novamente, ir à escola, trabalhar, celebrar datas comemorativas, né, aniversários. E qual é a dica para o Enem? Generalidade. Vale para muita gente. Entendeu até aqui? E qual o macete que cai no Enem? Fato social. Anota aí no papelzinho. E mais C mais G. Exterioridade, coercitividade e generalidade. Não tem como errar. Grava essa sequência. Bom, ela aparece praticamente, gente, em todos os anos nos vestibulares. Aí entra uma parte interessante, o estudo do suicídio. Agora vem aí uma das maiores contribuições de Durkheim, gente. Em 1897, ele publicou o livro O Suicídio. Na época, muita gente acreditava que o suicídio era apenas consequência de problemas individuais ou psicológicos. Durkheim vai a fundo e vai provar que não. Olha só, Durkheim pensou diferente. Ele perguntou, será que a sociedade também influencia o suicídio? E qual foi a resposta? Sim, exatamente. Sim, a sociedade influencia sim o suicídio. E como o Durkheim estudou o suicídio? Sua pergunta, né? Bom, ele analisou milhares de registros de pessoas de diversos países, percebeu que algumas sociedades, gente, apresentavam índices maiores do que outras. Ou seja, o suicídio não dependia apenas da personalidade, também sofria influência das relações sociais. Viu só? Entendeu? Bom, quais são os 4 tipos de suicídio que ele vai falar nesta obra e que com certeza vai cair no Enem e você vai estar preparado? O suicídio egoísta ocorre quando a pessoa possui poucos vínculos sociais. Ele sente isolamento, pouco pertencimento. Por exemplo, pessoas extremamente solitárias, né? E como é que é o suicídio altruísta? Anota para não esquecer. Ocorre quando o indivíduo coloca o grupo acima da própria vida. Exemplos, soldados que morrem, né, voluntariamente em combate. Os kamikazes japoneses, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, ataques suicidas em nome de uma causa, entendeu? E o suicídio anômico acontece em períodos de crise ou mudanças bruscas. A pessoa perde referências, né? Exemplo, o cara vai à falência na fábrica, o desemprego bate à porta, as crises econômicas geram ali o divórcio, tudo isso faz o suicídio acontecer.
E o fatalista acontece quando existe excesso de controle sobre a vida da pessoa. Ela sente que não possui liberdade. Um exemplo, prisioneiros, né, que estão submetidos às regras extremamente rígidas, gente. Então, atenção, meu pequeno gafanhoto. Durkheim não dizia que todo suicídio tem uma única causa, por favor. Ele disse o seguinte: o que ele demonstrou foi que as condições sociais podem sim influenciar as taxas de suicídios em diferentes grupos e sociedades. Então, essa é uma distinção que deve ficar muito importante aí e frequentemente é explorada nas provas dos vestibulares, inclusive no Enem. E como o Enem costuma cobrar isso aí? Anota para não esquecer. Bom, o Enem normalmente apresenta situações como pressão social, isolamento, regras sociais, religião, família, pertencimento. Tudo isso o Enem cobra. Aí você fica me perguntando, meu gafanhoto, se a questão perguntar como a sociedade influencia o comportamento das pessoas. Segura aí, olha só, anota aí para não esquecer. A resposta, gente, provavelmente vai envolver Durkheim comparando Durkheim com o Max Weber, com Karl Marx. Né? Se olhar para a economia, a pergunta, quem explora quem? Max Weber olha para o indivíduo, pergunta, qual o sentido da ação? Emile Durkheim olha para a sociedade e pergunta como a sociedade influencia nosso comportamento. Então, fique atento a essas questões, tá bom? E aí eu quero dizer para vocês, atenção, meu pequeno gafanhoto, questão clássica do Enem, cai sempre. O uso obrigatório do cinto de segurança é um exemplo de fato social. Por quê? A resposta é, existe antes do indivíduo, é obrigatório, vale para toda a sociedade. Entendeu, meu pequeno gafanhoto? Anota aí para não esquecer, hein? Já deixa o like e compartilha com seus amigos. Durkheim mostrou que a sociedade exerce influência constante sobre nossas ações. Essa influência, ela aparece no meio dos fatos sociais, né, porque possui três características. Né? Existe antes do indivíduo. Coercitividade, exerce pressão para serem cumpridas. Generalidade, compartilhados pela maioria das pessoas ao estudar o suicídio. Durkheim vai demonstrar que as decisões profundamente pessoais podem ser sim influenciadas pelo grau de integração e pelas condições sociais em que as pessoas vivem. Tudo bem aqui? Bom, agora, qual é o macete para o Enem 2026? Durkheim, ordem social, tá? Fato social. ECG, exterioridade, coercitividade e generalidade. Tudo bem? Suicídio. Egoísta, pouco vínculo social, altruísta, excesso de integração ao grupo, anômico, crise e falta de regras e o fatalista, excesso de controle. Beleza? Dica final para você, meu pequeno gafanhoto, e muito bem no vestibular e no Enem 2026. Anota aí. Quando uma questão mencionar normas, leis, educação, família, religião, integração social, coesão, comportamento coletivo, pense imediatamente em Emile Durkheim. Esse é um dos padrões mais frequentes nas questões de sociologia do Enem. E eu quero que você tire nota 10 na disciplina de humanas, que você vai muito bem, né, em sociologia, em filosofia, em geografia, em história, você possa gabaritar. E eu vou te ajudar você a fazer isso aí. Basta me seguir aqui, inscreva-se no canal, compartilhe esta aula com mais colegas para que eles possam ir também muito bem no Enem e nos vestibulares, de modo geral, agora em 2026, para que você possa conseguir aquela sua vaga na universidade pública, né, do Brasil e fazer aí um bom curso na área que você escolher. Obrigado e tchau. Até mais, gente.